Olá, sejam todos muito bem-vindos ao seu aulão aberto do nosso canal Viver do Jornalismo. Eu sou a Patrícia Alves e o que é que nós fazemos aqui todas as terças-feiras? Nós falamos sobre como é possível você entrar para a área de jornalismo, ser bem remunerado, ser dono da tua vida, afinal de contas é o que todos nós queremos, ou pelo menos eu imagino que a maioria de nós. E aí, o que eu percebo ao longo dessa nossa jornada? Para viver do jornalismo, você precisa não só aprender a fazer assessoria de imprensa, mas eu percebo que você precisa destravar algumas coisinhas aí na sua vida. Né? Como é que você vai iniciar um projeto novo se você não estiver bem consigo mesmo, né? Então, eventualmente, eu trago aqui personalidades, pessoas que são importantes e que são autoridade nessas questões, como é o caso da nossa convidada de hoje. Eu trouxe a Viviane Minoso, ela é do Rap Academy, um lugar incrível, ela vai contar para vocês um pouquinho mais sobre o projeto que eles desenvolvem ali. Eu conheci a Viviane lá no caminhão Conhecendo os ODS, que nós tivemos aqui em São Paulo, e ela fez uma roda ali maravilhosa, né, travando as pessoas e falando sobre bem-estar, e eu falei, é isso que os meus meninos e as minhas meninas ali precisam, e aí eu trouxe a Viviane aqui para falar com a gente hoje. Viviane, seja bem-vinda. Olá, Patrícia, agradeço o convite. Boa noite a todos. Que bacana. Então, vamos lá. Viviane, então, como né, você viu ali na nossa introdução, o nosso grupo ele é formado principalmente por jornalistas e o nosso foco é viver do jornalismo. Mas eu percebo que em qualquer profissão, antes até de você desenvolver um projeto profissional, você precisa trabalhar o seu bem-estar, e é sobre isso que nós vamos falar hoje. E você trouxe alguns pilares, né? Parece que bem-estar tem pilar, é isso mesmo? É isso mesmo, né? Quando a gente fala da psicologia, tradicionalmente, eu sou psicóloga de formação, né? Mas sempre trabalhei na área de desenvolvimento humano, com a área de educação e carreira, na área corporativa, e vendo aí toda essa evolução do mercado, eu sempre me questionava muito por que é que as pessoas às vezes estão no ambiente de trabalho, mas não estão tão felizes, não se sentem realizadas, e por vezes eu mesma, mesmo conseguindo atingir meus objetivos profissionais, não me sentia tão feliz assim com o que eu estava fazendo, né? E daí eu comecei, eu sempre fui da área de pesquisa, desenvolvimento de pessoas, e aí eu comecei a entender, opa, o mercado, para qual mercado, né? A vertente aí o mercado estava indo em termos de desenvolvimento humano, conhecer a psicologia positiva, e comecei a me aprofundar nessa área, porque a psicologia, ela sempre estudou muito sobre como diminuir o sofrimento humano, né? Então, desde a Segunda Guerra Mundial, grandes avanços foram feitos nessa questão da compreensão e no tratamento dos transtornos da saúde mental. Mas, isso com foco de aliviar o sofrimento humano. Mas o ser humano quer mais do que ter o seu sofrimento aliviado. Ele quer o quê? Florescer, ser feliz, bem-estar. Né? Se você perguntar para qualquer pessoa o que ela deseja, no fundo, ela vai chegar em quê? Ser feliz, ter mais bem-estar. E aí a gente sabe, né, que a ciência do bem-estar é a psicologia positiva, que na verdade a psicologia positiva surgiu aí em 1998, que foi quando o Dr. Martin Seligman, que era presidente da Associação Americana de Psicologia, começou a trabalhar com meios científicos, né, os fatores que permitiam com que o ser humano florescesse, com que ele conseguisse o seu melhor estado. E aí surgiu a teoria PERMA, que é a teoria do bem-estar. É uma teoria, né, mas é científica, então ela foi aí desenvolvida por muitos cientistas do desenvolvimento humano, não é autoajuda, né? Às vezes as pessoas confundem, nada contra autoajuda, mas nesse caso a gente está falando aqui da ciência, né? E o que faz um ser humano se sentir bem, ter mais bem-estar ou florescer. Então, é muito interessante que a teoria do florescimento humano, ela permite a gente entender que existem pilares que podem nos ajudar a construir esse bem-estar. Porque o bem-estar é uma habilidade, né? É possível você aprender, é possível você desenvolver. E muda tudo, né? Porque senão a gente acha que, o dia não tá bom, a vida não tá boa. Mas como é que eu posso fazer para melhorar tanto na minha área profissional, na minha vida pessoal, né, nos meus relacionamentos? E aí, toda essa teoria científica, ela entra para nos apoiar para uma vida de maior florescimento, de maior bem-estar. Você falou uma coisa impressionante, assim, é muito bacana, porque aqui nós temos, né? Nós temos pessoas que seguem o canal
que já estão trabalhando nessa área, que já estão vivendo jornalismo, que já conheceram o método, enfim, que hoje estão dentro do IF, mas que, apesar disso, não porque nós estamos já num caminho, é que a gente vai estar num bem-estar constante, né? Tem dia, eu brinco com eles, eu falo assim, tem dia que a gente tem preguiça de existir. Uhum. E aí, o que é essa metodologia PERMA, Viviane? Uhum. É muito interessante, né? Porque o PERMA, ele é um estudo, né, científico que nos diz que nós temos 5 pilares que, se nós nutrirmos, nós poderemos florescer, viver uma vida boa, né, ou com mais bem-estar. Então, assim, quais são esses pilares? O primeiro deles é o P de PERMA, é de Positive Emotions, ou emoções positivas, né? Então, Martin Seligman, ele descobriu que o bem-estar subjetivo ele é feito a partir da presença de mais emoções positivas do que emoções negativas no nosso dia a dia. Daqui a pouquinho eu vou falar mais profundamente sobre isso. Também do exercício das atividades que nos propiciam mais engajamento, estado de flow. Sabe quando você faz aquilo que você gosta e você nem vê o tempo passar? Quando você vê, Sei. já foi, você ficou horas e horas, e uau, você sai revitalizado, né? Reenergizado. Mas também a existência de relações nutritivas. Nós somos seres sociáveis, né? Vivemos em sociedade. Então, por vezes, a gente vê que o nosso mal-estar ele também pode vir de uma relação que não está muito equilibrada, de diferentes pontos de vista. Então, também as relações nutritivas, elas nos ajudam a florescer. A presença de um sentido, de um propósito que vai além de nós mesmos na nossa vida. E as realizações, né? Quando você faz algo que você vê que o resultado foi positivo, que você se sente realizado. Então, quando a gente fala de PERMA, a gente está falando de tudo isso que eu acabei de falar, resumidamente em um acrônimo, que é P de Positive Emotions, emoções positivas, E de Engagement, ou engajamento, estado de flow, o R de Relationship, que são relações positivas, nutritivas, o M de meaning, significado, propósito, né? O que realmente nos leva para um outro nível de percepção da nossa vida, e a de accomplishment, ou realizações, o quanto a gente se sente realizado com os nossos resultados. E aí, mais recente, foi feito um estudo, né, de uma das alunas de Martin Seligman, da Universidade da Pensilvânia, que é a Emília Zivotowskaya, se eu não me engano, que o nome dela é meio diferente, mas ela descobriu que tem mais um outro elemento, né, um outro pilar, que é a vitalidade, que tem a ver com a nossa alimentação saudável, atividade física, boas noites de sono, que isso também contribui para o nosso bem-estar. Então, dentro de toda essa teoria do bem-estar, do PERMA, né, PERMA-V, essa definição nos traz pilares que, se a gente nutrir, observar, a gente consegue, por meio de práticas, né, existem práticas científicas que nos ajudam a elevar o nosso nível de bem-estar. E a partir daí a gente se sente melhor, porque hoje a gente sabe, não é essa questão do positivismo tóxico, que você tem que estar feliz em qualquer momento, como você mesma disse, né? Sim. Às vezes eu não estou bem, e todas as emoções, elas são importantes, né? A gente tem aí, desde o estudo da inteligência emocional, que nos fala das emoções básicas, a gente sabe que às vezes o dia não está bom, e realmente o nosso exercício de autopercepção é identificar o que esse desconforto está querendo me mostrar que eu não estou conseguindo enxergar. Porque às vezes a gente vive tanto no piloto automático e a gente nem percebe, né? Acorda, almoça, janta, dorme, né? Convive, vai para o trabalho e volta. A gente está tanto no piloto automático e que a gente se desconecta da nossa essência. E o autoconhecimento, a autopercepção é uma grande chave para as mudanças, né? Para a gente enxergar exatamente o que não está funcionando bem. De repente, o que funcionou ontem para mim, hoje, para o meu nível de consciência, não funciona mais. E eu preciso expandir meu mindset, minha mentalidade, para enxergar novas oportunidades e ver, opa, para onde minha vida está indo? O que está me dando significado? Será que eu estou fazendo algo que está me nutrindo ou está me desgastando? Né? Hoje a gente sabe, as pessoas vivem em busca, às vezes, dos mitos da felicidade, né? Dentro da psicologia positiva, a gente também estuda os mitos da felicidade, que é aquele exemplo, eu só vou ser feliz quando eu casar, só vou ser feliz Eu quando vou eu ser feliz conseguir, quando? quando eu atingir meu trabalho ideal, só vou ser feliz quando... E aí, na verdade, quando você conquista, por vezes, um bem material, uma posição, você vê que ela dura um certo tempo, mas que depois essa percepção de felicidade, ela se diminui.
E quando eu estou conectada com o meu propósito, a tendência é ela aumentar, né? Ali, quando você fala de relationship, é uma coisa impressionante, porque dentro do jornalismo, e aí eu vejo, eu senti isso, né? Uma coisa que eu vivi, é, existe um estigma, né, de que o jornalista é um ser que tem que trabalhar por amor à profissão, o jornalista é o cara ou é a mina que, cara, tem que ser pobre, jornalismo paga pouco, jornalismo, nossa, né? Então, assim, existe uma pressão até da própria família do momento em que você decide fazer jornalismo, e aí para todos sempre, e aí eu sempre digo para os meus alunos, né, para as pessoas que seguem o canal, da importância de nós nos cercarmos de pessoas que estão enxergando a mesma coisa que a gente, né, Viviane? Como é que a Exato. psicologia positiva ela entende isso? Porque nem sempre é possível. O meu pai queria que eu fosse funcionária pública, por exemplo. O meu pai, ele me ama. Eu não posso simplesmente dizer, ah, olha, você não é mais meu pai, sai daqui porque, né, você está desalinhado com aquilo que eu quero. Como lidar com isso? Qual é a dica? Então, eu acho que vai além do relacionamento e tem muita conexão com o meaning, que é significado e propósito de vida. Né? Nós estamos passando por um processo aí cultural, o que que é trabalho, o que é carreira, né? O que é propósito. Durante muito tempo, as pessoas foram educadas para crescerem, conseguirem uma boa posição de trabalho, trabalhar a vida inteira e só ser feliz quando se aposentar, né? Ou nas férias, ou sextou, o famoso sextou. Né? Por quê? Ah, sextou porque é de sexta-feira que eu vou aproveitar a minha vida. Ao passo que dentro da psicologia positiva e dentro, né, do que a gente estuda sobre propósito, Viktor Frankl, que é um grande estudioso, né, que sempre é do livro que fala sobre exatamente essa questão de termos um significado para a vida. Viktor Frankl dizia que quem tem um porquê enfrenta qualquer como. Então, quando a gente tem um porquê maior, um propósito maior que nos mobiliza, a gente faz qualquer coisa. Então, dentro da psicologia positiva e do próprio modelo PERMA, né, fazendo essa conexão aqui com os pilares, o pilar de o M, que é o significado, o propósito, ele nos diz que um senso de significado de propósito, ele pode nos levar a essa percepção de pertencimento, de servir a algo maior do que a mim mesmo. Né? Então, quando você participa de um projeto social, quando você está engajado com o seu trabalho, quando você faz aquilo que você ama e que você gosta, às vezes você vê muitas pessoas florescendo. Exemplo, eu quando eu comecei fazendo direito e fui fazer psicologia, porque, enfim, eu fiz um ano de direito e fui fazer psicologia porque era algo que tocava a minha alma. E todo mundo fala, ah, psicologia não dá dinheiro. E eu cresci, fiz uma carreira executiva na área de desenvolvimento humano e prosperei muito com a psicologia, assim como com a Rap Academy, com outras frentes, fazendo um paralelo com o jornalismo. Muito mais do que a profissão, tem muito a ver com o significado que a pessoa enxerga naquilo. Porque, por vezes, se a pessoa tiver feito essa escolha, né, de ser um jornalista, e isso fizer parte do propósito dela, é aquela pessoa que vai fluir com a função, ela vai conseguir novas oportunidades, ela vai conseguir novos clientes, e ela pode prosperar independente do julgamento do outro. E isso volta muito para nosso autoconhecimento, para nossa autoestima e para aquilo que a gente quer para o nosso futuro, porque o ser humano, às vezes, ele esquece que ele tem um poder interior tão forte e às vezes ele delega esse poder para o outro, né? Então, quando eu deixo o outro, pai, mãe, claro que a gente tem que ouvir referências, às vezes compartilhar de experiências que as outras pessoas têm, mas o seu chamado é só seu. É aquilo que toca o seu coração. Então, quando você tem um porquê, olha, eu quero ser jornalista porque eu tenho uma causa, eu tenho um objetivo, eu sei que eu posso fazer a diferença no mundo, aquilo vai te ajudar a florescer porque você vai entrar em estado de flow quando você está trabalhando. E isso vai te levar. Estado de flow é quando eu tenho um alto nível de habilidades e um alto nível de desafio. Então, se você for pegar numa escala um alto nível de habilidades, de potenciais, de talentos que você tem e um alto nível de desafio, você consegue chegar em resultados extraordinários. Quando tem um Claro. alto, né, quando tem um alto nível de desafio, mas não tenho as habilidades necessárias, eu me frustro. Ou seja, me acho são funções incapacitantes, né? Ou quando eu tenho alto nível de habilidades, de potenciais, eu sou subutilizado, eu também me frustro.
Então, eu entendo, né, e por meio da ciência e tudo mais, que quando a gente tem uma escolha, e hoje a gente fala muito de propósito, né, de você fazer o que você ama, o que você tem talento, habilidades e o que o mercado precisa. Quando você consegue ofertar um trabalho nessa linha e se sentir realizado com isso, nunca falta trabalho, né? Então, assim, Perfeito. você acaba sendo convidado, você acaba entrando no nível de gerar uma autoridade tal que as pessoas vão te contratar independente de te conhecerem, às vezes por indicação, por conhecer um trabalho que você já fez e tudo mais. Agora, se você está insatisfeito com a sua escolha, aí é importante você rever, porque às vezes não é só a opinião do outro, juntando com a sua ausência, por vezes, né, de perceber aquilo que traz sentido para a sua vida, aí sim a gente acaba se perdendo. E às vezes é uma desculpa verdadeira, né? A gente ouvir o conselho, a sugestão do outro, porque a gente já está inseguro. E aí, se só não tem muito para onde ir. Agora, quando você está seguro, aquilo é realmente algo que você gosta, né? Faz toda a diferença. E aí isso te nutre. Por quê? Porque aí eu não preciso esperar sexta-feira para me sentir feliz. Eu sou feliz com aquilo que eu faço, eu consigo organizar meu trabalho com outras funções e florescer naquilo que eu estou fazendo. Então muda tudo, né? Aí o sextou vira sextou de domingo a domingo. Exatamente, né? Você acordar feliz com o que você faz, é você nutrir, porque quando eu volto, voltando lá no PERMA, quando a gente vê, porque o primeiro pilar é P, né? De positive emotions, emoções positivas, porque junto com dentro da psicologia positiva, além do Martin Seligman ter criado, né? Junto com o Mihaly Csikszentmihalyi, que é dessa teoria do flow, toda a questão da psicologia positiva, já tinha estudos anteriores a eles, né? Falando sobre o bem-estar. Então, desde 1970, Ed Diener já falava, já estudava sobre felicidade, e porque felicidade é relativa, cada um tem uma percepção de felicidade, mas bem-estar, né? Por isso que o Perman ele se posiciona como a teoria do bem-estar, porque o bem-estar ele é muito mais amplo. Mas dentro dessa linha, a doutora Bárbara Fredrickson, que é uma psicóloga, né, ela PhD dentro da Universidade da Carolina do Norte, ela fez todo um estudo sobre positividade. Né? E o que é positividade? Positividade são aquelas emoções positivas, como a alegria, o otimismo, a esperança, né? Dentre outras que acabam fortalecendo os nossos recursos intelectuais, os nossos recursos físicos e até de relacionamento. Então, por vezes, dentro desses laboratórios, tem vários estudos que falam se você tem que ter pelo menos uma média aí de 3 emoções positivas para uma negativa. Por quê? Porque se você tem mais emoções negativas do que positivas, você vai sentir um mal-estar. Agora, não é possível você sentir emoções positivas o tempo todo. Então, isso é equilibrado. Agora, Agora, desculpa, Viviane. imagina, fica à Agora, por vontade. exemplo, e quando, assim, se a pessoa detecta um processo inverso a esse, então eu sinto mais, tenho mais sensações negativas do que positivas, aí é o momento de procurar um outro caminho, né? Talvez o que você indica? Porque Uhum. acontece, né? Às vezes fala assim, nossa, não é meu caso. Porque como eu vejo, eu preciso que você me ajude a chegar nesse caminho. É, a emoção positiva não é só eu ficar pensando, né? Ai, não, eu preciso pensar positivo, ai, não, né? É um sentimento. Se você não sentir, não adianta pensar. E eu percebo assim que às vezes as pessoas elas têm o sentimento negativo, né? Emoções negativas muito mais do que emoções positivas, pelos motivos que for. Qual é a Uhum. indicação? Então, quando a gente fala aí, indo por esse lado, se a gente for olhar para o lado mesmo da inteligência emocional, né, que a gente tem o Daniel Goleman aí, que já estudava inteligência emocional desde 1995, e tem vários estudos. A questão é que toda emoção, ela importa. Nós não fomos alfabetizados emocionalmente. Então, por vezes, nós não conseguimos observar a situação e entender o impacto que aquela situação tem em nossa vida, porque além da emoção, eu tenho estados emocionais. Podem ser estados emocionais positivos e estados emocionais negativos. Então, esse sentir, porque a emoção ela é fisiológica. Exemplo, quando você tem uma emoção, vamos fazer um exemplo bem simples. O ser humano, ele vive muito no modo de luta e fuga, né? Porque o nosso cérebro, né, dentro da neurociência, a gente sabe que o nosso cérebro, ele ainda tem essa questão primitiva de nos proteger,
né, de nos afastar do que é mal e de, às vezes, lutar se ele precisa enfrentar alguma situação. Então, a gente sabendo disso, quando a gente está em frente a algum perigo, a gente sente emoção e é fisiológico. De repente, você está andando numa rua à noite, num beco sem saída, você dá de cara com um cachorro bravo. Só aquela ameaça, o que vai acontecer? Na hora, você não precisa pensar. Em milissegundos, o seu coração vai bater mais forte para bombear mais sangue, para mandar para as áreas periféricas, como mãos e pés, para você lutar com o cachorro ou fugir, sair correndo. Se tiver Claro. juízo, você vai sair correndo porque você sabe que não vai dar certo enfrentar. Então, Essa isso, é a emoção. essa emoção, ela é fisiológica, né? Ela acontece independente de você querer. O significado que você vai dar para essa emoção é o sentimento. Então, o significado que você vai dar, de repente, aconteceu alguma situação e você ficou com raiva, né? Você pode até ter ficado involuntariamente, mas como é que essa raiva vai reverberar no seu corpo até você entender que você está realmente com raiva? Exemplo, você mesmo está falando de jornalismo, ou por vezes assessoria. O que você está defendendo em termos de informação? Você concorda com aquela informação? Você discorda? Né? Como isso funciona dentro de você? Então, quando a gente não tem congruência entre o que a gente pensa, o que a gente sente, o que a gente faz, a gente entra em conflito. E por vezes essa incongruência vem de um gatilho externo, de uma situação, de um ambiente, de uma informação, que por vezes vai contra aquilo que você acredita, ou um gatilho interno, que pode ser uma crença que você tem. Exemplo, você mesma disse, se o pai falou que jornalismo não é o melhor caminho, né, que de repente o jornalismo não dá um bom retorno, e você cresce com essa crença, quando você vai estudar jornalismo, você pode ter todos os atributos para ser bem-sucedido, mas se aquela crença limitante de que crença é algo que você acredita com muita fé, para você é uma verdade absoluta, e você acha que jornalismo não vai dar dinheiro, você pode ser o jornalista mais conhecido do mundo. Ou você não vai ganhar dinheiro, ou se você ganhar, você vai dar um jeito de gastar, para confirmar aquela crença de que jornalismo não dá dinheiro. Entende? Então, nós temos aí um sistema de crenças que disparam gatilhos internos por meio de pensamentos que vão despertar o quê? Emoções. Né? Existem estudos, inclusive falando sobre as moléculas de emoção. O que é molécula de emoção? São neurotransmissores que a gente desenvolve no nosso corpo. Exemplo, cortisol é o neurotransmissor do estresse. Né? Então, quando eu sinto estresse, eu estou o quê? Com cortisol, com essa química no meu organismo. Quando eu estou com bem-estar, eu me sinto amado, eu estou com citocina. Se de repente a serotonina é o hormônio do bem-estar, então a gente sabe que dentro de nós tem uma fabriquinha aí provada pela neurociência de que nós estamos o tempo todo ativando essas moléculas de emoção. E a partir do momento que essa molécula é despejada no meu corpo, eu vou perceber de alguma forma. E o significado que eu vou perceber isso, como eu vou nomear, digamos assim, vai ser o meu sentimento. Então, de repente, eu estou desconfortável com uma situação, eu estou triste. Mas, opa, como é que eu mudo isso, né? Voltando à pergunta que você me fez. O que essa tristeza está querendo me mostrar que eu não estou conseguindo perceber? E aí, se Perfeito. você silenciar e olhar, você vai ver exatamente os gatilhos que estão disparando esse estado emocional. Por isso que, às vezes, a gente precisa perceber, não é só emoção positiva ou negativa. Que estado emocional eu estou vivenciando e o que ele está querendo me dizer. Então, quando eu vejo, por exemplo, um aluno ou um seguidor aqui do canal, ele fala: bom, eu enxergo a assessoria de imprensa, eu vejo que esse é um caminho possível. Eu quero ir para esse caminho, mas eu não consigo. Isso pode ser esse conflito entre o que eu quero, o que eu acredito, então aí o ideal seria trabalhar o antes, né? Essa linha do tempo, é isso? Descobrir o momento antes disso acontecer seria Então, é a um caminho ou questão, não? um caminho é você se autoconhecer, porque quando a gente fala, cada ser humano é um, né? Tanto que você havia dito, existe a questão do contágio social, é só a média das 5 pessoas com quem eu mais convivo. Por quê? Dependendo do que de repente, para mim, uma linha, de repente, a assessoria de imprensa não era o melhor, mas eu estou convivendo com pessoas que são assessores de imprensa, são bem-sucedidos, são felizes com o que fazem. E eu começo a perceber, opa, eu também tenho talento para isso, é importante, eu posso mudar essa percepção. Mas pode ser também, a gente não tem uma verdade absoluta, né? Cada ser humano é um e sabe os gatilhos aí que foram construídos ao longo da sua história. Né? Nós somos a história que nós contamos da nossa história. Então, esse diálogo interno que nós temos na mente,
Às vezes fala, eu sou ansioso. Você é ansioso mesmo? Não, às vezes você está ansioso. Um pensamento, ele dura em média 7 segundos. Então, às vezes, sai um pensamento, eu estou apertando o play, o pensamento volta. Nós sabemos que nós temos em média de 60 a 70 mil pensamentos por dia. Então, por vezes, se o meu pensamento é repetitivo de uma crença limitante, eu vou acreditar nisso. Agora, se eu começo a experienciar outras oportunidades e observar, opa, olha, isso é legal. Eu estou vendo meus amigos, estou vendo a Patrícia, que é super bem sucedida como assessora de imprensa. Tem outros amigos que estão se dando bem, estão felizes. Será? Quais são as oportunidades que eu não estou enxergando? E aí eu tenho que ver qual é a minha mentalidade. Eu posso ter uma mentalidade fixa num paradigma, numa visão de mundo que não funciona mais para mim, ou eu posso ver oportunidades de crescimento e ver que eu posso fazer diferente, experienciar e de repente não, isso não é para mim mesmo. Eu experienciei e vi que eu não tenho habilidade, não toco meu coração essa linha. Mas não, eu experienciei, opa, é bom, é bacana, eu posso me dar bem com isso. Eu me sinto feliz quando eu faço, me sinto bem. Aí a pessoa segue. Então, além, né, do contexto, o seu passado te trouxe até aqui, mas são suas escolhas do presente que vão te levar para o futuro. E não tem certo ou errado, tem resultado. O resultado que foi favorável para você e o resultado que não foi. E ok, se não foi favorável, o que eu posso aprender com isso e seguir em frente, né? O grande problema é que as pessoas ficam presas nos resultados que por vezes não foram tão favoráveis e não se permitem experienciar outras oportunidades que a vida sempre nos traz. Então, com o olhar, né, aberto, flexível, aí entra uma das habilidades da felicidade, que é a resiliência. Por vezes, nem todo caminho é fácil, às vezes eu preciso, né, treinar, e a resiliência é uma habilidade que você aprende fazendo, passando por desafios. Então, às vezes, a situação é desafiadora, mas as pessoas que ultrapassam o desafio conseguem chegar lá. Às vezes, no meio do caminho, vê que não faz mais sentido para elas, ok. Somos as escolhas que fazemos, né? Então, são as oportunidades que a gente tem. Não tem uma receita de bolo, porque cada vida é única, mas Perfeito. Mas cada um pode onde escolher. que a impaciência e essa a gente percebe que assim, nós temos a gente vive num mundo onde os resultados precisam ser imediatos, né? Assim, se eu for para academia uma semana e eu não emagrecer nem 2 quilos, não serve mais para mim. Eu vejo que a gente está vivendo uma sociedade cada vez mais imediatista. Onde é que isso está dentro? Está dentro do PERMA isso também, Viviane, ou isso é um outro assunto? Na verdade, imediatismo tem a ver com o modelo de mundo, né? A gente vê hoje, existe inclusive que a gente fala muito do mundo VUCA, né? Que é o mundo vulnerável, incerto, ambíguo, complexo. Então, a gente está vivendo aí um contexto de mundo que nos desafia a cada momento, somado a toda a complexidade do mundo da internet. Nunca a gente teve tanto acesso à informação tão rápido. Então, o grande segredo, digamos assim, é a gente praticar a atenção plena, que é uma das habilidades para o bem-estar. A atenção plena é você dar um passinho para trás e, opa, repensar. Uma coisa a gente sabe que tem muito esse efeito manada, né? Para onde todo mundo está indo, eu vou também. Mas, por vezes, se eu não dou um passinho para trás e não revejo o que faz sentido para mim, a gente tem dentro da psicologia positiva, que aí é uma outra linha, mas eu nem vou me aperfeiçoar muito porque tem muita informação, senão a gente não fala sobre o PERMA, mas o Richard Davidson, que é um neurocientista da Universidade de Wisconsin, ele fala muito para a gente sobre as habilidades para a felicidade, né? 4 chaves para o bem-estar. A primeira delas é a resiliência, que é a rapidez com que você se recupera de uma adversidade, por exemplo, né? Algumas pessoas se recuperam lentamente, outras se recuperam mais rápidas. O savoring, que é a capacidade de você apreciar aquilo que você tem, saborear as experiências e tirar o melhor dela, né? Que é a segunda habilidade. Isso provado pela neurociência, tá? A terceira, que é a atenção plena. A gente sabe hoje que, em média, 47% da nossa vida nós prestamos atenção no que nós estamos fazendo. O restante do tempo, existem estudos realizados nos Estados Unidos e pesquisas que descobriram que as pessoas, em média, elas passam apenas 47% da sua vida acordadas, prestando atenção no momento presente. O resto do tempo são com os desperdiçadores de tempo. Então, imagina, num mundo complexo, ambíguo, incerto, né, com muitas demandas, e metade da minha vida eu passo
né? Gastando aí a minha atenção com várias outras coisas. Apenas 47% em média eu presto atenção no momento presente. Claro que a grama do vizinho é sempre mais verde. Se eu vejo que o outro está tendo um resultado melhor do que o meu, e aí eu uso a minha comparação, por vezes no meu julgamento, olha, não estou indo tão rápido. Mas se você for somar os resultados que você teve ao longo da sua vida, com várias outras questões, você vai ver quanto você já evoluiu. Então, dentro da psicologia positiva, por isso que o grande convite é o autoconhecimento, é a autopercepção, é você nutrir os pilares que te levam para uma vida boa. Porque se você for colocar toda a sua energia na demanda de fora, você se perde. Por vezes você está seguindo. Claro. Será que é tão importante para você? Você acaba fazendo coisas que são mais importantes para os outros e você, na sua escala de prioridade, você está lá na base. Você não está no topo, que é onde você deveria estar. Assim como diz, né? O que a comissária de bordo fala? Primeiro coloque a máscara de ar em você. Se você não se enxerga, não se percebe, não vive a sua vida com consciência, com atenção, você acaba sendo levado pelo ambiente exterior. E aí você vai ver que você está vivendo uma vida que não é sua. Por vezes as Claro. expectativas não eram suas, né? Então, dentro da psicologia positiva, a gente fala desses pilares, dessas habilidades para o bem-estar, mas também da generosidade, que por vezes eu faço fazendo alguma atividade boa, que me dá prazer, que me nutre, ajudando alguém, às vezes eu me sinto muito melhor do que só conseguindo atingir uma meta, um mito da felicidade, que de repente é muito importante. Não estou dizendo aqui que não é importante as conquistas, elas são muito importantes, né? Trazem prazer, bem-estar, sim, conquistas, mas se eu focar toda a minha energia apenas nisso, eu perco oportunidades que a vida me dá de vivenciar as experiências. Eu até ouvi um barulhinho aí há pouco, o canto de pássaros ou coisas assim, Sim, né? Olha que eu delícia! eu trabalho diante de um pé de manga, que aí tem horário que elas vêm fazer reunião aqui, né. Olha só. Então, Sim, assim, opa, você observa e fala, gente, olha que liberdade, né? Esse canto dos pássaros, olha que gostoso, que privilégio morar próximo a um pé de manga e ouvir esse barulhinho que vem rapidinho e passa, né? Pássaros, liberdade, olha só que delícia. Agora eu posso ficar extremamente irritado com o barulho que está me atrapalhando a live, né? Então, dependendo do significado que eu dou para as experiências que eu claro. vivencio, eu posso experienciar uma emoção positiva ou uma emoção negativa. Tudo é percepção. Então, de repente, por isso que a felicidade é relativa. Às vezes, o que é importante para você é diferente do que é importante para mim. Mas dentro da teoria do bem-estar, todo o estudo que foi feito foi com base no que nos ajuda a florescer. Então, esses 5 pilares, ele nos ajuda a florescer. Exemplo, a gente falou de emoções positivas, né? Então, eu vou viver emoções positivas? Sempre não. Mas como é que a emoção positiva, eu posso aumentar a minha emoção positiva a partir do meu passado? Por exemplo, cultivando gratidão, o perdão. A partir do momento que eu lembro do meu passado e sou grata por algumas experiências que eu vivi, eu vou sentir bem-estar, porque a gratidão também é uma habilidade para o bem-estar. E quando eu me sinto grato por uma experiência, de repente o som dos pássaros e morar próximo ao pé de manga, isso pode me nutrir, só de pensar. Claro, Porque a claro. mente, ela não separa a realidade de fantasia, né? A neurociência já comprovou. Então, às vezes, eu fecho os olhos e lembro da minha infância, quando eu tomava café da manhã com a minha família e tudo mais, eu volto lá naquele momento e consigo experienciar aquilo. E meu corpo sente isso, em termos de emoções, essa descarga, né, de emoções positivas. A emoção no momento presente, como é que eu vivo a emoção no momento presente? Saboreando os pequenos prazeres da vida, atenção ao momento presente. Então, de repente, observando, percebendo, né? Às vezes é um sorvete, às vezes é uma conversa gostosa, às vezes é uma leitura agradável. No momento presente, quando eu estou atenta a essa experiência, ela me traz prazer, eu já estou vivenciando uma emoção positiva também. Ah, mas É aí o eu penso no savoring, futuro. né, que seria o É o segundo savoring. aspecto. Exatamente, o savoring. Maravilhoso. Que é isso mesmo, é o saborear, né. E talvez seja até um exercício interessante aí para quem está vendo essa live, de a partir de um pensamento positivo diante de alguma situação, tentar buscar, né, mudar essa visão, porque o que você falou, esse exemplo que você deu é maravilhoso, né. Eu posso estar feliz diante desses pássaros cantando, ou eu posso ficar irritada, porque, estão aqui, então, né, sem dúvida. Um exercício interessante aí para o pessoal pensar. E aí, então, para a gente fechar, porque eu sei que você está aí com, né, a gargantinha aí, fala, né, a Viviane teve um problema, estava gripada, né, até era para a gente ter
essa live é para ter acontecido até na semana passada, que bom que você melhorou, fico feliz. E Agradeço. aí eu queria que a gente fechasse, Viviane, falando até um pouquinho do trabalho da Rap Academy, né? O que é que vocês desenvolvem aí? O que é que vocês, né, potencialmente pode até, de que maneira vocês podem ajudar as pessoas que estão vendo essa live? Uhum. Ah, bacana. Bom, a Rap Academy ela é uma academia de promoção da felicidade e do bem-estar integral, né? Ela surgiu aí já há um certo tempo, em 2019, foi quando eu trabalhei muito tempo na área corporativa com desenvolvimento de pessoas em grandes empresas e eu sempre vi esse nicho, né? Dessa importância do bem-estar. E fui me aperfeiçoar, enfim, fiz algumas certificações, né? Principalmente na área das forças pessoais, das forças de caráter, da virtude, também dessa questão, como é que a gente leva o bem-estar integral para os ambientes de trabalho, né? Então, hoje, Claro. assim como a felicidade interna bruta, porque a gente vive um paradigma dentro do que você falou desse imediatismo, do PIB, né? E a gente esquece que tem essa questão do FIB, que é a felicidade interna bruta. Quais são os pilares também sociais que eu posso levar para o meu bem-estar? Então, olhando tudo isso, a Rap Academy surgiu como uma oportunidade de ofertar programas de desenvolvimento pessoal, consultoria para empresas com base em planos de felicidade e bem-estar corporativo e treinamento, que é a área que eu sempre fiz. Então, hoje eu tenho uma área que é corporativa, eu atendo empresas, né, por meio do diagnóstico do nível de felicidade das empresas e também com planos de desenvolvimento, e também tenho cursos online, numa plataforma online, e também cursos e workshops que são abertos, principalmente sobre bem-estar integral, na vida pessoal, na vida profissional. E a Rap Academy também é parceira da Sorriso Sustentável, que é uma empresa de sustentabilidade, que nós trabalhamos os pilares aí do ISD, né, da parte ambiental, social e de governança, unindo a sustentabilidade e o bem-estar para o mercado. Então, nós temos turmas abertas, né? Agora, nesse mês, a gente está abrindo, acho que mais uma turma de um workshop de bem-estar, que são 2 encontros. Depois, eu posso compartilhar com vocês também. Bacana. E o objetivo realmente é ajudar o ser humano no seu processo de florescimento, no seu processo de bem-estar. A gente sabe que ninguém é feliz sozinho. Então, quando você entende que a sustentabilidade, uma pessoa feliz, ela transforma um lar feliz. Um lar É feliz, ele verdade. contribui para uma sociedade feliz. Uma sociedade feliz, ela contribui para um país feliz, e países felizes contribuem para nações felizes. Então, a gente sabe que a felicidade, ela é aquilo que quanto mais você divide, ela mais se multiplica. E se pudermos levar essa bandeira, né? Quanto melhor nós estamos, melhor fica o ambiente onde nós nos conectamos. Então, Sem acho que dúvida. a grande meta, o propósito da Rap Academy é exatamente essa educação para o bem-estar integral. Que E legal. nós estamos engajados aí nesse processo de realmente contribuir para um mundo melhor, né? A paz começa em mim, então que eu seja a paz que eu quero ver no mundo, né? É isso aí mesmo. Eu vou deixar depois o site aqui né, no descritivo desse vídeo, para que as pessoas possam conhecer mais o trabalho da Rap Academy. Sinta-se convidada outras vezes para falarmos de outros assuntos, né? Porque não há. Cada vez mais a gente percebe que não há como dissociar, né, Viviane? Antigamente a gente falava assim, né? A gente ouvia, né, as empresas dizendo, os líderes dizendo, chefes, né, dizendo: deixe a sua vida pessoal na porta, daqui para dentro, esqueça tudo que está acontecendo lá fora. E a gente percebe que não há mais como dissociar essas duas pessoas, né? É impossível. Somos seres integrais, né? Essa integralidade faz parte do nosso corpo físico, mental, emocional, né? Essa energia, essa espiritualidade, independente de religião, mas essa conexão do ser humano. Hoje a gente sabe que realmente, hoje é reconhecido, né? Acho que no fundo a gente sabia, mas ainda a gente, né, dava um jeitinho de tentar dividir coisas e aí as pessoas foram adoecendo. Então, as pessoas que florescem são as pessoas que olham para suas facetas, se aceitam, se respeitam e buscam formas de melhorar. A gente está aqui para evoluir, né? Então, independente de qualquer as experiências, se elas servirem como aprendizados, elas nos levam para um outro patamar em termos de consciência, de florescimento. E é isso que a psicologia positiva traz. Claro que num quadro doente, né, uma pessoa que está passando por um quadro de sofrimento, a gente precisa tratar com os recursos que a gente tem. Mas aí a pessoa ficou boa. Ah, foi suficiente? Não, eu quero florescer. O que faz minha vida boa? Como é que eu posso viver a minha melhor versão de mim? Como é que eu posso florescer? E aí a psicologia traz elementos, intervenções positivas cientificamente para promover
e elevar os nossos níveis de bem-estar. E é aí que a Happy Academy entra. Maravilhoso. Então vamos florescer, meus jornalistas queridos, vamos florescer, né? É possível, a felicidade é possível quando a gente entende que ela não é o fim, né? Mas ela é um caminho. A gente não vai ser feliz todos os dias. Isso é bacana, vencer esse sabotador, né? Vencer essas crenças todas. E aí, para a gente fechar, então, perma, positividade. Emoções positivas, né? Positive emotions. E de engagement, engajamento, estado de flow, fluir com a vida. O R de relações positivas, relationship. M de meaning, que é significado, conexão com seu propósito. A de accomplishment, realizações, resultados. E o V de vitality, vitalidade, alimentação saudável, atividade física. A gente sabe, né, que a gente vive muito no sedentarismo, então uma noite de sono de qualidade é muito importante para o nosso bem-estar também. Então são esses os 6 pilares aí do bem-estar que podem ser aplicados a qualquer pessoa, tanto na vida pessoal quanto profissional. E também comunitária, né? Vivemos em sociedade. E buscar o equilíbrio, né, de tudo isso, para a gente ser feliz. É isso aí, Viviane. Como agradecer a sua presença? Imagina, Foi gratidão pelo maravilhoso. convite. Gratidão, gratidão. Sinta-se convidada sempre. Nós não estamos ao vivo, mas esse vai entrar aqui como estreia daqui a pouquinho, e aí eu conto para você o que o pessoal aí tá comentando. Tá. E, de novo, sinta-se convidada sempre. Galera, toda terça-feira, às 7 horas, aulão do nosso canal Viver de Jornalismo. Vamos falar mais sobre assessoria de imprensa. Segue nosso canal também lá no Instagram. Manda esse vídeo para algum jornalista ou para algum amigo, porque esse vídeo em especial, né, essa conversa com a Viviane, ela não serve só para nós jornalistas, né, ela serve para todas as pessoas que estão em busca aí de um caminho, de soluções, que está aí amargurado, né, de mal com a vida, sem saber direito para onde ir. Eu acho que esse vídeo pode ajudar. Então, vamos espalhar amor, vamos florescer e ajudar a espalhar, tá bom? Isso aí. Viviane, um beijo, obrigada, Gratidão. boa semana. Sucesso. Galera, beijo para todos vocês. A gente se vê aqui no nosso canal Viver de Jornalismo. Gratidão.